aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Sabe aquela velha máxima da estatística que diz que os números falam por si? Pois é, não dá pra não lembrar dela lendo o guia BRB da Stock Car. No livro cheio de estatísticas dá pra ver aí que o Ingo Hoffmann foi o maior vencedor da categoria, lá teve 12 títulos, mas também não teve a vida muito fácil. Entre um título aqui e ali, a gente via pilotos novos surgindo, tanto que não foi ele que começou vamos dizer, a hegemonia de ser grande campeão da Stock Car. O Paulão Gomes foi o primeiro bi e tricampeão da categoria, conquistando os títulos de 83 e 84, sendo que já tinha ganho o primeiro lá em 79 com aquela pintura icônica da Coca-Cola, com aquele carro vermelho e amarelo. E um outro fato interessante que o livro nos mostra, além dessa grande gama de resultados, né, são os fatos curiosos, né? O Paulão teve essa pintura da Coca-Cola, vermelho e amarelo, mas um carro que ele foi campeão também lá em 83 foi um carro roxo e branco, que todo mundo fala que o Grosjean foi o carro roxo que mais chamou a atenção no automobilismo. Eu acho que dá pra mudar de opinião. O Paulão já estava usando esse Purple Rain há muito tempo, né? E a foto do livro ficou excelente, destacando bem o roxo e o branco da pintura com o carro de lado, mostrando a lateral do carro, né? A fotografia foi bem em cima dessa lateral do carro. Mas não dá também pra destacar, pra descartar o grande trabalho do Ingo Hoffmann. Poxa, o cara foi campeão com 3 tipos de Chevrolet diferentes, né? O Opala, lá no comecinho da sua passagem pela categoria, e logo no começo da categoria também, ele foi campeão lá em 80, que foi o segundo ano da Stock Car. Lá na década de 90, na virada do Opala pro Ômega, ele foi campeão também, inclusive no ano da virada, em 93 ele foi campeão pelo Opala e em 94 já com o Ômega. E em 2002 ele foi campeão com o Vectra. Então assim, realmente não dá pra jogar fora um trabalho desse, principalmente o cara que foi campeão com 49 anos de idade da última vez. Haja força para pilotar o carro e para aguentar o ritmo das corridas com os pilotos mais jovens. Mas falando sobre hegemonia, tem uma esquecida que eu queria muito que fosse o maior até, porque o Chico Serra merecia tantos títulos quanto o Daniel Serra. Ele venceu em 99, 2000 e 2001, também em viradas de carro, né? Foi do Ômega pro Vectra, 99 venceu com o Ômega, 2021 2000 e 2001 já foi com o Vectra. Mas a hegemonia é um pouco lembrada por causa disso, porque foi uma trajetória de poucos títulos. E a gente só lembra dela depois porque o Daniel Serra venceu 3 vezes. Venceu 2017, 18 e 19 e igualou o pai também com 3 títulos seguidos. Então é triste a gente olhar e não ver o Chico ganhando tantos títulos. Pra mim, como o Ingo venceu 12, o Chico mereceu pelo menos uns 5, 6. Mesmo não ter vencido tanto, a pintura preta e branca da Texaco tá no livro e muito bem ilustrada. Como também os opalões, cara, é sensacional a gente olhar isso, as imagens dos opalas, né? Porque tem uma foto aí que abre a página falando sobre o ano de 1980, abre a seção que fala sobre o ano de 1980 e tem aquela foto dos carros espalhados aí, cada um fazendo atender uma tangência da curva que eu acredito que seja o Pinheirinho lá de Interlagos. E é um pelotão grande, cada um tentando fazer uma tangência, e a gente pesquisando um pouco mais, né, fora do livro, a gente olha que era um carro de pouca potência, era um carro de 200 cavalos, para ser mais exato aí 270, e não tinha preparação para corrida, como a gente vê o estocão profissional de hoje de 550. Era um carro simplesmente simples, e isso é que faz a foto ficar mais bonita, que é uma chance pra gente ver um carro de rua correndo numa pista de Fórmula 1, e não era qualquer pista de Fórmula 1 que era como é hoje, né, que é uma pista curta. Era uma pista que tinha mais de 8 km de extensão, Interlagos, na época antiga, e tinha aquelas 3 curvas rápidas e aquela entradinha pro miolo na curva 4. Como a gente bem falou lá no podcast lá de 2020 sobre a história de Interlagos. E a Stock Car corria naquilo lá. Sem dúvida, pra mim, essa é uma das melhores fotos do livro, essa do ano de 80. Agora, aqui falar sobre estatísticas que o livro nos conta, né? Que o maior do livro são os detalhes aqui estatísticos. A gente tem que lembrar que, como eu falei, a vida do Ingo não foi tão fácil porque não só teve o Paulão Gomes, mas teve outros pilotos surgindo no meio do caminho. Teve o Marcos Gracia, que disputou o título com ele até o final, até a etapa de Interlagos mesmo. O Gracia foi tão regular no ano inteiro, inclusive conquistando um terceiro e 3 segundos lugares seguidos.
o que deixou ele numa posição muito confortável lá em Interlagos. Os dois se tocaram naquela antiga curva do Sol, que era feita para a direita, e o Ingo seguiu. O Ingo precisava ganhar a corrida, não ganhou, chegou na terceira posição, mesmo seguindo na prova depois do toque, e o Grassi, sem pontuar na corrida mais importante do ano, foi campeão. E também seguiu uma trajetória muito legal, né? Que é do automobilismo goiano ganhando corridas. A gente fala tanto do automobilismo de São Paulo, que é o maior vencedor da história da Stock Car, mas o de Goiânia tem o seu valor, né? O Grassi venceu essa disputa contra o Ingo, e antes disso o Alencar Júnior, que tinha batido na trave 2 vezes, inclusive perdendo o campeonato por menos de 1 ponto em uma delas, lá em 80 pro Ingo, teve o seu momento de glória lá em 82, vencendo 4 corridas. Nada mal para quem tinha batido na trave não só dessa de 1 ponto, mas também tinha perdido lá em 79 por 3 pontos. Ou seja, em 2 chances que ele teve para ganhar antes disso, ele perdeu por menos de 5 pontos. Se hoje falam que a Stock é show, o Grassi não tem o que discordar. A decisão do título foi por pouco várias vezes e com muita emoção, né? Mas falando aqui sobre o design dos carros, né? A gente fala que a Stock é show e realmente é muito show em ter esse lado raiz. E em muitos carros a gente vê assim, a alta performance, a maravilha que a Stock é em termos de tecnologia, mas eu não posso dizer em termos de beleza. Isso aí, se os carros da Stock Car são bonitos, na história da Stock Car, né? Se todos os carros historicamente são bonitos, eu tenho que falar que não. Tudo por causa de uma coisa que aconteceu lá em 87 que o nosso engenheiro vai explicar. Solta pra mim, por favor, o Ricardo Arcuri, o editor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Nossa, Natan, essa daqui você me fez correr atrás, que é uma coisa que eu pouco sabia. Aliás, já deixo aqui um agradecimento especial a Pedro Rodrigo e Rodrigo Carelli pelas informações que eles me passaram para poder conversar com vocês de uma maneira mais preparada. Bom, na verdade, vamos colocar um contexto nessa história. A Stock Car pertencia à General Motors, mas depois isso foi passado para a NPP, a Associação Nacional de Pilotos e Patrocinadores, depois que a General Motors quis sair da categoria. E aí, para não usar um Opala, escancaradamente um carro, vamos dizer assim, da marca, eles colocaram uma carenagem, uma carroceria, em cima do chassi do Opala, ou seja, continuava sendo o mesmo Opala do ano anterior, com o motor 4.1, 6 cilindros em linha de 318 cavalos, era um desbunde de potência, mas colocaram uma carenagem em cima. De acordo com os pilotos, houve sim uma mudança na pilotagem, tá? O carro ficou um pouco mais rápido, mas nada que mudasse a cotação do dólar. Ficou mais ou menos a mesma cara daquele carro, um carro de 50 kg de torque, muita potência, muita força, e 318 cavalos, muita potência, que fazia esses carros chegar a 250 por hora no final da reta de Interlagos. Lembrando que ainda era Interlagos antiga, ou seja, eram retas maiores, eram tempos de retas mais compridos. E o legal foi que, apesar de toda essa história da carenagem, a característica principal do carro foi mantida. Era um carro extremamente traseiro e muito leve na sua traseira, o que tornava o carro difícil de dirigir, muito parecido com o que a gente encara hoje, por exemplo, nas Gold Classic, nas Copa 4C que a gente encontra aqui em São Paulo. No mais, o que realmente chama a atenção é realmente que não era muita questão beleza, né? Afinal de contas, era um carro que não era lá muito bonito, foi conhecido como Batmóvel, que realmente parecia um Batmóvel, mas a ideia é que ele perdesse um pouco a ideia de ser um carro, um Opala. Então você fazia ele um pouco diferente, mas não parecia um Opala, apesar de ser por debaixo de ser um Opala, beleza? É isso aí, Natan. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Aí, né? E eu agora vou explicar por que esses carros pra mim eram tão feios. Se a gente for olhar nas fotos do livro lá de 87, 88, a frente ficou tão curvada desses Opalas que não parecia uma Stock Car, parecia uma GT Series, ou parecia um carro da SRX que corre hoje lá nos Estados Unidos, naqueles ovaizinhos pequenos. Não tem cara de carro Stock Car. Claro, a potência tinha, mas em design não tem nada a ver com Stock Car. Principalmente com os Opalas ali tão, vamos dizer, raízes, e com a frente mais empinada, era um design menos arrojado, na minha opinião. Mas quem não pode reclamar de nada do carro, pra mim, eu acho que o Zeca Giafone, o Sotomayor e o Ingo, porque todos eles foram campeões nesse carro. O carro também teve as evoluções que tornaram eles mais feios, principalmente as pinturas, inclusive aquela da Castrol
da década de 90 do Wingo ficou bonita realmente, que foi precisamente usada lá em 92, mas aquele comecinho de 87, 88 não me convenceu, não parecia Stock Car. Pra mim era a primeira geração dos Opalas mesmo, tinha a ver com a categoria lá com a categoria raiz, né? E os aços também eram bonitos, não só porque eu comecei a acompanhar a categoria nessa época, mas porque o próprio design do carro já era um design moderno, parecia um carro tinha cara de carro de corrida mesmo, e misturava muito de um carro de rua, então tinha o bom de ser uma categoria tecnológica com o agradável de ser uma categoria raiz ainda, de ter um pouco de design de carro de rua. Né? Porque a graça da Stock Car não é a tecnologia, né? A graça da Stock Car raiz. A graça da Stock Car raiz eram os carros Opalas correndo na pista de Fórmula 1, né? Ou nas pistas mais famosas do Brasil, como Goiânia, Jacarepaguá. Que ali dava pra ver o quanto que um carro, vamos dizer, normal poderia andar. Dava pra ver, e dá pra ver nas imagens, né, que os pilotos tiravam a prova dos 10 nisso. E aliás, falando sobre as pistas, o livro é sensacional nesse tipo de aspecto, porque logo no comecinho dele você vê todos os traçados que passaram na época, pela categoria até 2021. Não tem o traçado do Galeão ainda, não tinha, né, quando o livro foi feito, porque a Stock não tinha corrido lá ainda, mas tinha Buenos Aires, Estoril, foram traçados internacionais que a categoria correu, os 2 traçados de Goiânia, o traçado antigo e o traçado novo de Interlagos, os traçados de Tarumã, Londrina, Curitiba e até os de Jacarepaguá, inclusive o traçado do Orval, que a Stock Car chegou a correr sim, fazendo inclusive preliminar da Fórmula Indy lá em 96. E isso foi um toque bom, né? Porque para os mais novos verem o tanto de história que tem a nossa categoria pelo Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo. Tem até um circuito de Fortaleza que eu nem sabia que a Stock Car tinha passado por lá, e nesse desenho, nessa página eu consegui ver. Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul, eles correram. Olha, quantos traçados que a Stock Car passou pelo Brasil inteiro. Se a gente fosse juntar todos os campeonatos, todos os traçados de hoje, dá para fazer um campeonato nacional tranquilo. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai fazer aqui no R Final. Como é que seria um campeonato nacional com várias pistas reformadas aí? Essa é a nossa ideia. Mas enquanto ela não chega, vamos encerrar aqui, né? Porque essa é só uma pinceladinha para você curtir um pouco mais o conteúdo. Vai lá na nossa lojinha virtual do portal High Speed, highspeedshop.com.br, e compra o livro lá, tá por R$ 199,90. Aí você vai ver todas as 900 páginas dedicadas a essa grande categoria. E não esquece também de seguir o pessoal do Portal High Speed lá no YouTube, High Speed TV, também nas redes sociais, né? Portal High Speed no Spotify e @Portal High Speed no Instagram. Lá você vai ter um conteúdo grande automobilismo nessas redes sociais que estão aí na semana inteira. Inclusive agora no Spotify o High Speed tá por imagem, tá? Tem imagens dos programas, então você vai colocar aí no seu Spotify e vai poder ver vamos dizer, o podcast oficial High Speedcast com um convidado aparecendo na tela. A mesma imagem que você tem no YouTube, você tem no Spotify agora. Então é imperdível, como também é imperdível ficar ligado lá no portal JW News do meu amigo Fábio Santana. Olha, tem um negócio lá rolando por tempo limitado. Se você entrar no Instagram @JWNews, você vai ter um post fixo lá essa semana ainda. E por isso que o editor tá com a sirene aqui. Você vai ter um post fixo essa semana com um QR Code que dá acesso à promoção de ingressos para Mercedes Challenge, que agora se chama AMG Cup. Então você acessa lá o portal JW News no Instagram, clica no QR Code, abre o QR Code que vai ter a promoção de ingressos lá para você acompanhar essa AMG Cup logo no próximo domingo, dia 30. Então não perde tempo não, clica lá e vai direto, que vale a pena estar nesse torneio, que é um campeonato que já foi nível nacional, agora está no nível paulista e tá bombando lá em Interlagos. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço. Arrojado da curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação. A batida me dá rima, pode a intenção.